Boa noite a todos. Obrigada aos nossos amigos, companheiros, aos nossos internautas que nos assistem e a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados nesse momento. E que Jesus possa manter a calma, a tranquilidade, para que a gente possa falar e sermos compreendidos desse tema que não é comum, não é sempre que se fala, é difícil, né, de ter. Às vezes pode pensar, mas que chatice ouvir isso, mas é sobre ele que nós vamos falar, sobre a unificação. Nós vamos falar aqui, então, sobre a unificação da doutrina espírita. Qual é o objetivo? Que é de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. Parece bastante simples, mas desde sempre, até chegar aos dias atuais, 4.000 anos atrás, os seres humanos, religiosamente, falando de religião, eles se dirigiam aos fenômenos naturais. Os seres humanos, o que era muito grandioso, o que era inexplicável até então, era um Deus. O relâmpago, o oceano, o céu, a fertilidade da natureza, a fertilidade do reino animal, eram adorados na pessoa de uma deusa. E logo, os seres humanos, séculos e séculos, os seres humanos, eles também amadureceram. E amadureceram as emoções, os sentimentos, o modo de viver, os pensamentos, a sociedade em que viviam. E daí teve um questionamento da perfeita regularidade da natureza. Porque, na observação, o sol nascia e se punha daquele mesmo jeito, naquele padrão de unidade que é a natureza, porque as ondas do mar tinham aquela organização absoluta. Então começou a chamar a nossa atenção, de onde viria esse padrão de perfeição, de unidade. E nesse momento, passado-se mais algum tempo, com certeza, os seres humanos, nós fomos amadurecendo mais ainda e passamos a ansiar por uma inteligência única, passamos a ansiar por uma causa primária, capaz de manter essa ordem da natureza, capaz de manter a ordem do cosmo. E aí, vocês imaginam se a direção do cosmo fosse confiada a um grupo de deuses, será que essa unidade, essa união, essa harmonização, esse amor existiria? Porque esses deuses, um deus da mitologia grega, é a extensão do ser humano. Então, começou-se a pensar, o que é unidade? Unidade é essa harmonia, é essa perfeição, é a cooperação também entre os seres humanos que seguem Deus. Então, a importância, essa unidade que tanto é falada, é a importância
de nós estarmos unidos, juntos, formando um corpo coeso, harmônico, para que possamos sustentar até os dias, né, de hoje, o que foi proposto desde sempre por Jesus, que nós tivemos aí mais um pouquinho da maturidade, o amadurecimento do ser humano, veio Jesus, Deus, nosso Pai, permitiu o seu Filho vir e trazer a mensagem, né? Mais um pouquinho de amadurecimento, Jesus prometeu que viria o Consolador prometido. Esse Consolador iria ensinar, mostrar tudo que não foi feito por ele ou relembrar, porque poderíamos ter esquecido. Não estávamos no momento de maturidade para ter compreendido o que Jesus falou, mas ele disse que viria esse Consolador prometido. E aí, esse Consolador prometido, nas obras básicas do Espiritismo, através de Kardec, nós temos hoje esse Consolador prometido por Jesus, né? Essa unificação espírita e do movimento espírita, porque é diferente, né? O Espiritismo é uma doutrina dos espíritos e a movimentação é dos homens, é nossa. Então nós vamos ver um pouquinho do que, quando estava assim tudo meio turbulento, porque não vamos nós acreditando que é fácil, que foi fácil, porque nós não somos fáceis de lidar, né? A gente é muito atrapalhado ainda, muito inferior ainda, a gente traz as nossas dúvidas, dores, as nossas raivas, enfim. E aí, desde quando começou o movimento espírita, alguns grupos duraram 3 anos, mesmo tendo espíritos de alto nível das esferas mais elevadas, eles se romperam em 3 anos, daí formou outro, foi rompido também, durou uns 4 anos. Por quê? Porque tinha uma vaidade de um médium, porque tinha as picuinhas, porque tinha tudo que eu faço é o melhor, né? E aí, Ismael, que é o nosso anjo guardião, ele conversa com Bezerra de Menezes no plano espiritual e diz: Bezerra, que com certeza não era esse nome, né? Olha, os espíritas, o pessoal lá tá em pé de guerra. Eles vão acabar com tudo, vão destruir a doutrina. A doutrina espírita vai se acabar. Você vai ter que reencarnar. E Bezerra nem precisaria mais reencarnar. E aí, ele pensa, conversa, o pedido de Ismael e aceita a missão. E Bezerra reencarna para apaziguar a situação, para colocar uma ordem emocional, amorosa, harmoniosa, na situação que estava acontecendo. E quando foi em 1963, essa mensagem, através do Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, eu acho que é de um nível das esferas mais superiores possíveis. E Bezerra foi um carteiro,
Ele entregou para nós essa mensagem com o título de unificação. Então vamos aqui ler um pouco e atualizarmos. O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente. É urgente o serviço de unificação, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porque não nos compete violentar consciência alguma. Olha que coisa mais linda, olha a paciência de Deus conosco, olha a espera para a maturidade, o amadurecimento da doutrina espírita. Olha que coisa linda, não é apressado, porque não nos compete violentar consciência alguma. O que é que isso quer dizer? O que é violentar consciências? É pedir para alguém fazer alguma coisa que ele não tem condições de fazer. Maturidade, entendimento. Né? É a mesma coisa que a gente pedir para o Mateus, da Samanta, vir aqui e resolver uma equação. Né? Vai resolver? Vamos violentar essa consciência? Não. Gente, vocês lembram quando Galileu pegou o telescópio e ele descobriu, né, que a Terra girava em torno do Sol? É isso, não é? E aí ele foi chamado. Né? Olha, você está falando aí umas coisas e que a Terra gira em torno do Sol. E nós vamos entrar com um processo com você. E ele, não, mas eu vi. É assim que funciona. Olha, se você afirmar isso, nós vamos realmente ter que entrar com um processo com você. Ele, então não gira. Né? E, segundo, a hora que ele sai ali do lugar, ele falou assim, eu vi, mas que gira, gira. Só que ele, e aí? Então tá, vocês querem assim? Então tá bom. É assim que funciona, né? É a mesma coisa que alguém querer provar para mim que chocolate é mais gostoso que frutas. Não vai me convencer. Né? Então, nós somos únicos. Nós somos com gostos, com decisões, com... como que fala? Com aptidões, com talentos. Cada um tem o seu. Nós somos pessoas diferentes. Não existe um DNA igual ao outro. Só que, na perfeição divina, nós não somos perfeitos. A gente não consegue resolver tudo sozinho. Nós não somos completos. Nós não somos professor, investigador, atleta, que mais que nós não somos? Médicos, chefe de cozinha, piloto. Não, cada um tem a sua aptidão. Né? Cada um tem a sua tarefa. Cada um tem o seu trabalho definido. O que ele vai fazer ou deixar de fazer. Né? Aqui na casa, a responsabilidade, por exemplo, da nossa companheira Aurineide, quando ela chega, pode até ser que não seja ela, mas ela chega, ela vem, ela coloca a água, coloca os copinhos, coloca a toalhinha, vai lá fora, dá o ponto, vê se ficou geladinha. Né? Quando não tem os jovens, a equipe, a responsabilidade é dela de colocar o copinho, a água. Todos sabiam disso? O seu goiano, com a sua especialidade, o seu jeitinho,
Se não tiver o seu Goiano aqui na casa, quem que vem abrir e fechar o portão? Seu Goiano vem mais cedo, liga o ar-condicionado. Vocês sabiam que esse ar é ligado? Umas 4 da tarde, 5, para ficar geladinho, para receber todo mundo. Isso é tarefa do seu Goiano. Abre o portão, fica esperando o último sair daqui e fecha o portão. O Adilson, quando vem na casa, não precisa nem olhar para essas janelas, porque ele que abre. É uma responsabilidade que ele tem para com ele. Então, nós temos essas funções, por isso devemos o respeito para com todos, porque cada um de nós está num nível de aprendizado e de cooperação. Não existe ninguém que resolve tudo sozinho. Nós precisamos um dos outros. Olha o que ele fala aqui. Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. E olha aqui. E, se possível, acho que ele pensou, estou pedindo demais para esse povo. Irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. E, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo de Deus. Irmanar. Uma coisa nós temos certeza, que nós somos iguais. Filhos do mesmo Pai. Filhos de Deus. Aproximar um dos outros. Ele pede aqui para que a gente não construa muros, mas que a gente construa pontes, que a gente se aproxime um do outro, sem construir barreiras, confraternizar, estar próximo, junto e compreender. E, se possível, estudar e levar o nome do Espiritismo. Aqui, o mais importante é o grupo, é a equipe, é a união. Mas aqui, ele diz, nos empenhamos carinhosamente a todos os tipos de realização respeitável que os nossos princípios nos oferecem. Não podemos esquecer o trabalho do raciocínio claro, para que a vida se nos povoe de estradas menos sombrias. Comparemos a nossa doutrina redentora a uma cidade metropolitana, com todas as exigências de conforto e progresso, paz e ordem. Nesse quesito aqui de responsabilidade, tem uma historinha do Chico, acho que no Parnaso de Além Túmulo, não tenho certeza, que ele, na época, muitas décadas passadas, não tinha nem energia. E o Chico pegava o lampiãozinho dele, a roupa adequada, e ia para as tarefas. E um companheiro do Chico, ele tinha a responsabilidade, comprometimento de ir, de encher o filtro, de arrumar a água e de estar junto com o Chico. E o Chico foi e não viu esse companheiro. E daí a pouco, quando ele viu o Chico passando pelas frestas da casinha dele, ele disse que corou de vergonha. Ele, meu Deus, porque estava muito frio. Ele falou, hoje está muito frio? Não vou não. Quando ele viu o Chico passando, ele pegou o lampiãozinho dele, pôs a roupinha e foi. Quando chegou, já estava trabalho andando. E aí o Chico disse, meu filho, o que é que aconteceu com você? E ele disse, Chico,
estava muito frio hoje. Ele diz, pois é, se você não vier para a tarefa, e as pessoas vierem aqui e sentirem sede, é responsabilidade tua que elas vão passar sede. Esse é um compromisso seu. Por quê? Porque eu não vou deixar de fazer a minha tarefa para fazer a sua. Ele foi amorosamente com ele, mas duro, mostrando a responsabilidade que ele tinha. Que se ele faltasse aquela tarefa, as pessoas ali sedentas, a responsabilidade era dele. Ninguém ia sair de outro serviço, muito menos o Chico, para ir colocar água no filtro dele. Então, ele nos convida para essa tarefa. E muitas vezes, nós achamos, como ele diz aqui, aceitar, carinhosamente todos os tipos de realização que são respeitáveis. Por quê? Que a gente acha que só eu sei fazer bem feito, que só eu sei colocar esse vaso aqui, que só eu sei pendurar esse quadro, que só eu sei dar essa aulinha. Por quê? Que eu acho que só eu sei lidar no passe, só eu que sei fazer o melhor passe, só eu que sei atender na farmácia. Por quê? Que só o que eu faço é o melhor. Isso tem um nome, e o nome disso é narcisismo. A pessoa que acha que tudo que ela faz é o melhor. E nós devemos lembrar sempre e entender que precisamos uns dos outros. E aqui ele diz assim: nenhuma hostilidade recíproca, nenhum desapreço a quem quer que seja. Acontece, porém, que temos necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los, senão acabaremos estranhos uns aos outros, ou então cadaverizados em arregimentações que nos mutilarão os melhores anseios, convertendo-nos o movimento de libertação numa seita estanque, encarcerada em novas interpretações e teologias que nos acomodariam nas conveniências do plano inferior e nos afastariam da verdade. Minha gente, esse trecho aqui é o que a gente está vivendo hoje. Divaldo fala que a doutrina espírita, o espiritismo, ele é libertador, ele não é de liberdade. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita, ela é imaculada, ela está pronta, ela foi ditada, ela foi codificada e ela está pronta, através de Jesus, e os espíritos das esferas superiores. A obra kardeciana foi escrita. Kardec consultou e perguntou a mais de 1000 espíritos das esferas superiores e muitos encarnados para codificar o que Jesus já tinha prometido. Então, das esferas superiores. E muita gente quer inventar alguma coisa que está faltando na doutrina, quer mudar alguma coisa nas conveniências, e isso fala aqui, que vai nos converter em dores, vai nos colocar em acesso do plano inferior, que quer nos afastar da verdade. Olha aí, Jesus, há quanto tempo diria que haveria falsos cristos e falsos profetas, nos dias tão atuais, o que a gente ouve e vê. Então vamos prestar atenção e vamos preservar a unidade do Espiritismo, os princípios do Espiritismo. Só quem
está estudando, porque em cada fala dos espíritos evoluídos, de Jesus, de Kardec, o chamado é para o estudo. Porque se a gente não estuda, a gente fica recorrente nos mesmos erros. E fica dando trabalho na casa espírita. Onde você for, você quer colocar do seu jeito. Porque você não evoluiu, não acompanhou, você quer inventar moda. Você quer inventar coisas dentro do que é perfeito. O que a gente precisa é viver. O que a gente precisa é colocar em prática. É de unificar. A gente precisa de união. A gente precisa de amor. Porque raiva, ódio, inveja, a gente já fez demais. Maltratar, destruir, a gente já fez demais. Por que não começar agora a investir em amar? No amor. É isso que nós estamos precisando fazer. E não inventar alguma coisa, achar que está faltando alguma coisa. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado. A nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Então, a tarefa nossa, nós espíritas, qual que é a nossa tarefa? Jesus confia em nós. Jesus está esperando de nós esse trabalho de unificação da doutrina. Antes da unificação, nós precisamos de união. Onde não tem união, não tem unificação. Então é isso, se a gente não se dá bem com os nossos companheiros dentro da nossa casa, pela nossa causa, como que vai ter uma união e logo após a unificação da doutrina de Jesus? A unificação nos 4 cantos do mundo. Como que a gente vai vivenciar isso? E ele diz aqui, ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. Alimentar é o que nós estamos fazendo aqui agora, não é só alimentar o corpo, alimentar a alma, né? É essa troca de energia, essa troca de estudo, de entendimento, é assim que a gente vai crescendo, né? Através do exemplo. Francisco de Assis, quando ele estava próximo ao seu desencarne, ele chama um dos seus seguidores, um franciscano, e pede para ele, continua a tarefa, vai, divulga a proposta de Jesus. Se precisar, fala. Olha isso. Se precisar, fala. Pediu para ele exemplificar, né? Francisco pediu para ele, através do exemplo, levar a mensagem de Jesus. E é o que nós precisamos atentar para isso, né? Aos poucos e fazendo. Falamos em provações e sofrimentos, mas não dispomos de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra. Olha isso. Olha aqui que o carteiro, Dr. Bezerra de Menezes, através das esferas luminares, passa para nós. E o que é que a gente quer e espera? Diante de qualquer desafio, a gente recua?
Não é essa a proposta, até porque a gente está no mundo de provas e expiações, né? E ele coloca aqui, não dispomos de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra. Ninguém edifica sem amor. Ninguém ama sem lágrimas. Ninguém edifica sem amor. Ninguém ama sem lágrimas. Uma mãe, será que uma mãe tem sofrimentos, dores, lágrimas, né? Claro que tem. Quando o filho a gente tira da barriga, a gente põe ele na cabeça, né? E fica carregando na cabeça. Com dores, com lágrimas, se não quiser esse sofrimento valioso, desafiador, então não pode ser mãe. Né? E como, lembrei aqui, como que você pode, através do amor, você vai amamentar sem dor? Só se você guardar os seios, né? Ó, não vai mamar não, acabou. Nasceu, vai para mamadeira. Mas é o amor, né? Como que uma mãe faz isso? Entra na internet, está lá assim, olha, a amamentação sem dor. Não tem. Somente aqui. Isso, Dr. Bezerra falando. Na vida espiritual, vim aprender que a cruz de Cristo era uma estaca, que ele, o mestre, fincava no chão para levantar o mundo novo. E para dizer-nos, em todos os tempos, que em nada se faz de útil e bom sem sacrifícios, morreu nela, espezinhado, batido, enterrou-se no solo, revelando-nos que esse é o nosso caminho, o caminho de quem constrói para cima, de quem mira os continentes mais altos. A cruz não é do Cristo, é nossa, nós que fizemos, nós que construímos, nós que colocamos ele lá. Jesus não reencarnou, não saiu por aí oferecendo cruz para ninguém. Ela é nossa, nós a que fizemos. E ele, com a dignidade e a perfeição em nos ensinar, né, que seria através da abnegação, do sacrifício, da dor, que a gente alcançaria os mais altos, os continentes mais altos, né? É indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Tem pessoas que querem reinventar o que Kardec já fez, quer ensinar Kardec, né? Então nós devemos, está com dúvida, minha gente, vai para as obras básicas, não precisa inventar muito, né? Vai para as obras básicas. O livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está falando ali que a missão do Brasil é ser fraterno, acolhedor. E quem vai fazer isso? Os filhos, nós, os filhos dessa terra, né? Respeito a todas as criaturas, apreço a todas as autoridades, devotamento ao bem comum e instrução do povo em todas as direções, sobre as verdades do Espírito imutáveis, eternas. Tudo que a gente tem através de Jesus por Kardec na obra
é imutável. Eu vou falar aqui mais uma vez. É imaculado, é perfeito. Não precisamos mudar nada. Nós precisamos só seguir. E a unificação, minha gente, deixa eu trazer para cá, temos 5 minutos. Eu quero colocar aqui como ela acontece realmente. A gente falou aqui em termos mais amplos do Cristo de Ismael, de Jesus, mas como que isso é feito e trabalhado? A nossa casa, ela é a ADESA, a União Espírita Paraense. Então, tudo o que acontece, nós temos uma casa que a gente se reporta. E essa casa tem a FEB, é a Federação Espírita Brasileira. Ninguém sai fazendo nada sozinho. Se alguém traz um problema para a nossa casa, a gente não consegue resolver, a gente leva para a casa maior, a ADESA. Se lá não consegue, vai para a maior, vai para a FEB, a resposta vem. Às vezes aquela pessoa, aquele problema, nem sabe que é assim que funciona. Mas ninguém sai fazendo a seu modo aquilo que acha que deve fazer. Nós aqui no sul do Pará, nós somos o 10º CRE, Conselho Regional Espírita, que abrange Conceição, São Jacinto, Redenção, Rio Maria, Xinguara, Ourilândia e Tucumã. É coeso, é um grupo que tem esse compromisso de unificar a doutrina, de levar a mensagem, de resolver os problemas que acontecem. Uma casa espírita não tem problema? Óbvio que tem, porque somos nós que estamos aqui, os cheios de problemas. Então tem, mas é o grupo que fortalece. Como Bezerra diz na parábola das varas, 1, 2, 3, até 5, quem é bem forte consegue quebrar, mas e um feixe? Um feixe não consegue quebrar. Então nós somos e precisamos fazer e ser esse feixe de varas. Olha aqui, quando chega no começo do ano, é feito o PAT, é o Plano Anual de Trabalho. Todos sabiam disso? A gente não faz um evento. Vamos fazer um evento amanhã? Um encontro de trabalhadores? É como uma semente. Vou plantar essa semente aqui, amanhã ela é uma árvore, tá? Não é no outro dia que ela nasce. E nós temos essa organização. Para 2024, olha, isso é reunião do conselho, da diretoria e os trabalhadores do movimento espírita. 22/1/24 aconteceu, 19/2 aconteceu, 25/3 aconteceu online, essas reuniões. 27/5 nós temos uma reunião online do CRE, do Conselho, com todas essas casas. 26/8, 23/9, 25/11, 16/12, 27, agora eu falei até o ano, mas 26/10, presencial. Vai ser feito, ainda não decidiu a casa, porque às vezes uma está pronta, outra vai se aprontar, né? Isso é bem dinâmico. Mas 23/3, tivemos uma reunião de diretoria, os trabalhadores do movimento espírita, do 10º CRE, e a diretoria e a nossa presidente, presidente da União Espírita Paraense, em Xinguara, a Beth Abreu, a Beth Abreu e vários outros componentes. Essa reunião foi para decidir a diretoria do próximo biênio do conselho, porque tem uma diretoria, tem o presidente, tem o coordenador da evangelização, da área infantil, tem da assistência social, tem o tesoureiro, entendeu? Então, tudo isso acontece com uma organização, e são essas tarefas, esse trabalho, que vai
unificando, tem uma união, tem um amor. Em Santana, nós estamos com uma casa precisando ser revista. Nossa companheira Domingas e mais outros companheiros fizeram algumas visitas, mas está aqui no roteiro, visitar Santana, onde tem um foco de luz, falando do Cristo. Nós precisamos chegar, nós precisamos levar a mensagem, não de liberdade, mas libertadora. O que mais que nós temos aqui? Está terminando, só vou ler para vocês verem que é muita tarefa, né? Então, essa lei de cooperação é uma lei do Cristo. Ninguém faz nada sozinho. Tudo que é bom, tudo que é valoroso e tudo que é grandioso é feito em equipe, é feito em grupo, em conjunto. Para este ano ainda temos, esse até já foi feito, realizar a campanha do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, quem ainda não faz o Evangelho no Lar, é só chegar e pedir, para qualquer um dos mais antigos da casa, a necessidade de ter a luz do Evangelho no lar, no nosso lar. Nós temos agora, gente, abril a junho, abrindo hoje, o movimento da campanha sobre unificação do movimento espírita. A união e a unificação do movimento espírita hoje está sendo aberta. Eu fiz esse resumão e as próximas palestras serão em torno dos nossos companheiros, nossas companheiras, desse tema. Em julho a setembro, isso é uma proposta feita para o CRE. Todas as casas estão unidas. Estão, assim, na unificação, na união do mesmo tema. Não é, Conceição está fazendo, coincidiu, Conceição está também. Não, isso tem estudo, isso foi sugerido para o Brasil, por Belém. Eles pensaram e pensaram, enviaram, e São Paulo, a FEB ainda não tinha feito nada do Evangelho. Alguém viu uma faixa ali na frente? Uma faixa do quem que está lá? 160 anos. Aquele tema, aquela faixa lindíssima, lindíssima, ela está no 10º CRE, em todas as casas. É uma proposta dos 160 anos do Evangelho. Julho a setembro, realizar a campanha Valorização da Vida, Prevenção ao Suicídio. É um tema recorrente? Mas a cada dia precisa mais companheiros atribulados e atordoados, precisando da mensagem do Cristo que chegue no coração de cada um. Outubro a dezembro, realizar campanha Valorização da Vida ainda. Diga não ao aborto. Certo? E aqui nós temos outras ações, que é de Xinguara. Feira do Livro Espírita, em Xinguara, 28/4, em Rio Maria, 27/10. Então, estamos todos unidos, imbuídos, unificados para essa proposta do Cristo ser realizada. E só finalizando, em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco, o mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. E sempre, seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado, como entre os que menos sofram, seja o maior aquele que se fizer o servidor de todos, conforme a observação do mentor divino. Sejamos para frente, buscando a inspiração do Senhor. Então,
Os últimos serão os primeiros, às vezes a gente tem essa fala, e os últimos serão os primeiros, então eu vou sentar na última cadeira desse evento aqui, porque, né, vai que... Não é nesse sentido. Os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? Porque servir é visto e é tido como uma tarefa rebaixada de servir. Mas Jesus disse, lavou os pés dos seus discípulos. Se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Nós reencarnamos, estamos aqui para servir. Quem serve, com certeza, será o maior e estará em primeiro plano. E finalizando aqui, uma mensagem recebida pelo Chico, numa reunião na Comunhão Espírita Cristã, 1963, 61 anos, foi essa mensagem. Se não fomos capazes de nos tolerar uns aos outros, as instituições que dirigimos não se vincularão umas às outras. Porque as instituições, de alguma forma, são as pessoas que a dirigem. Então, vamos ter Jesus, o nosso mentor, o nosso mestre amigo, como o nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, nosso professor, que nós tanto falamos, e colocar em prática os ensinamentos dele. Muito obrigada por nos ouvir. Eu vou pedir a Karina para finalizar para nós, e depois quem precisar e quiser receber o passe, pode aguardar nas cadeiras, nos lugares, que será chamado por um companheiro nosso. Muito obrigada. Todos nós, irmãos, neste momento, mais uma vez, manter o nosso contato com o plano espiritual, tentar estarmos o mais harmonia possível, para que ao adentrarmos a sala de passe, estejamos abertos para todas as boas energias que ali se concentram, aguardando por nós, e que o Mestre Jesus, juntamente com os Espíritos, que zelam por nós, os nossos guardiões, nos encaminhem aos nossos lares, levando muita paz, levando equilíbrio e a fé, que estejamos sempre confiantes que o Mestre Jesus está junto de nós. O nosso muito obrigada, que assim seja.